agora são 6h50. Você tá ligado com a gente na primeira edição do Central 98. Vamos falar um pouquinho, João, de inteligência artificial, porque é uma realidade já no nosso cotidiano, né, gente? A inteligência artificial agora chegando também às salas de aula como disciplina escolar. A ferramenta já virou matéria em escolas dos Estados Unidos e da China e a novidade pode não demorar ao chegar ao ensino aqui também do Brasil, viu? Afinal, a gente estaria aí diante de mais uma mudança no currículo escolar aqui no país. A gente debate muito isso aqui no Central 98. E aí, para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente recebe agora no estúdio o especialista em inovação e posicionamento digital e coordenador de comunicação e marketing da Universidade FUMEC, Rafael Pugliese. Rafael, bom dia, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol, bom dia, João, muito obrigado. Tá, e a gente falando de inteligência artificial, que assim, a gente fala todos os dias, tem alguma notícia envolvendo inteligência artificial, ou a gente usa a inteligência artificial para alguma coisa no nosso cotidiano, na profissão, né, no trabalho, em casa. E aí te pergunto, Rafael, o que significa na prática a gente começar a ensinar inteligência artificial, IA, principalmente para crianças e jovens? Carol, inteligência artificial é algo que é muito novo e às vezes dá uma assustada, né? Sim. Mas se a gente para pensar na era da internet, as crianças que têm aí 10 anos, elas já são nativas dessa geração. Para nós foi uma ruptura, para eles são nativos. Então as crianças de hoje, elas já vêm com um chipzinho mais conectado com essas tendências. Então é natural que a gente insira no ambiente escolar, por exemplo, desde muito cedo, a responsabilidade que é usar a inteligência artificial para um mundo novo. A gente ainda não tem muita noção na prática de como vai ser o mundo daqui para frente. Mas essas crianças vão pilotar esse mundo e a gente precisa educá-las, com certeza. E por que você acha que é importante a gente ensinar e aprender inteligência artificial para além da programação? Ô, João, eu vou aproveitar que vocês estavam falando aqui de direção, CNH, assim, vocês dirigem carro, eu também. Sim. Eu nunca construí um carro, eu não sei construir carro. É uma analogia para a gente entender assim, a programação é a execução prática da técnica da inteligência artificial para a gente, que não tem a linguagem técnica, poder usufruir. Então nós que somos usuários, assim como a internet, naquela época, quando a internet surgiu, a gente também não tinha muito conhecimento do que fazer com aquilo. Pensa como o fogo, por exemplo. A pessoa que inventou o fogo lá milhões de anos atrás, ela não tinha consciência do que faríamos com o fogo e alimentos e micro-ondas, por exemplo. Então a gente precisa entender que o conhecimento técnico ele é restrito ou dedicado para quem vai operacionalizar isso. Nós que somos usuários, todos nós, de alguma forma, a gente precisa compreender que essa transformação veio para ficar, não é mais uma modinha. A inteligência artificial não é algo que veio e vai, é algo que veio para inserir uma nova realidade para a gente, para aprendizado, para troca, para o trabalho, para tudo. E a gente usa muito no dia a dia também agora, né? Mesmo que a gente não perceba, às vezes a gente está lidando com a inteligência artificial e claro que a gente precisa de conhecimento para isso, até para usar da forma correta, como você citou, né, Rafael? Você acha que o Brasil está preparado para esse movimento? A gente vendo isso em outros países, escolas já colocando ali como disciplina. O Brasil está pronto? Carol, eu diria que ainda não está pronto por uma questão cultural, mas eu vejo com otimismo o cenário nacional, porque assim, o Brasil é o rei do improviso, né? Sim. Então, se a gente para pensar que a inteligência artificial é uma nova ciência que veio para nos auxiliar a ganhar agilidade, fazer coisas de uma forma mais eficaz, eu já percebo que o brasileiro consegue utilizar de formas bem ágeis, assim. O que a gente precisa é estruturar a educação para que a gente possa multiplicar o conhecimento. Não só para alunos, mas para professores também, né? É uma enxurrada que pegou todo mundo de surpresa. Então, nem os educadores estavam preparados para ensinar através da inteligência artificial. Eu vejo com bons olhos. Não estamos preparados, mas estamos nos preparando muito bem. Então eu quero me preparar, eu como um profissional, e a gente tem aí já no nosso meio muito uso da inteligência artificial. Acho que quase todas as profissões a gente já tem inserido aí a inteligência artificial. E também como aluno, na prática, como é que eu posso ter esse conhecimento? Primeira dica que eu dou é perder o medo, porque por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo ainda de usar a inteligência artificial, né?
A gente ficou com uma coisa na cabeça de Exterminador do Futuro, aquelas coisas sci-fi, né? Que assim, as pessoas até me perguntam assim, Rafa, você dá bom dia pro ChatGPT? Eu falo, por uma questão de lógica, sim, porque eu assisti Exterminador do Futuro. Então, se acontecer alguma coisa, eu tô lá bem na fita. Mas, brincadeiras à parte, o medo da novidade. É algo psicológico. A gente une essas duas disciplinas, né, para tentar ensinar inteligência artificial, porque tem que dar o primeiro passo. É uma ferramenta que te estimula a perguntar. Então, a gente precisa ter pensamento crítico e entender qual é a direção que eu quero dar para aquela ferramenta. Sem direção, ela não funciona. Então, o que a gente precisa é perder o medo e aprender com ela. E o que isso muda no perfil, né? De quem estuda, de quem trabalha e perde esse medo e começa a entrar nesse universo da inteligência artificial, Rafa? Ô, Carol, muda radicalmente a longo prazo e por agora a gente já começa a sentir algumas mudanças, por exemplo. 65% das habilidades que a gente precisa ter hoje, elas vão ser substituídas em algum momento por inteligência artificial. Isso significa que aquelas habilidades cognitivas que a gente tem, que são inatas do ser humano, a gente precisa colocar em prática. O caminho a gente precisa se preparar e aliar essa prática à técnica. Por exemplo, aqui para vocês que desenvolvem roteiros, pautas, a quantidade de informação que vocês conseguem processar com uma direção correta para ganhar agilidade no raciocínio, no pensamento, faz com que vocês precisem ter mais pensamento crítico sobre aquilo. E isso vale para a engenharia, para o direito, para a medicina. Vai dominar a era da IA quem tem habilidades como pensamento crítico, habilidade, a empatia. Tem coisas que a máquina não vai tocar. E a gente precisa se ligar em relação ao ser humano que está por trás dela. Gente, Central 98 está recebendo aqui o especialista em inovação e posicionamento digital, coordenador de comunicação e marketing da Universidade FUMEC, o Rafael Pugliese, falando para a gente um pouquinho desse universo da inteligência artificial, de como que a gente se prepara para ele. E aí, Rafael, te pergunto em relação à própria Universidade FUMEC, né? Como é que este e outros temas ligados à tecnologia também têm sido tratados por vocês lá na universidade? Na FUMEC, nós tratamos a inteligência artificial não só como um fenômeno tecnológico, mas um fenômeno de transformação mesmo da sociedade. Então, a IA não está só nas disciplinas técnicas ou da área de TI, por exemplo. Ela está no desenvolvimento do pensamento do profissional que está sendo formado. Então, nós, como uma instituição com mais de 60 anos, que formamos protagonistas para a cidade, para o país, o nosso estímulo à IA está muito integrado a projetos que vão estimular esses profissionais e trabalhar neles a necessidade daquelas coisas que a gente falou, sobre o pensamento crítico, a criatividade. Então, a formação é integral. Claro que a gente tem a parte tecnológica também, mas em todos os cursos da instituição a gente já consegue projetar a inteligência artificial para um grande diferencial. Tá aí, gente. Futuro tá aí, viu? A gente recebendo um especialista em inovação e posicionamento digital, coordenador de comunicação e marketing da Universidade FUMEC, Rafael Pugliese. Rafael, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente com esse tema que é super necessário. Acho que o futuro já tá aqui no presente, né? Estamos vivendo o futuro. Carol, obrigado pelo convite, pela conversa. João, obrigado também. Até a próxima. Seja sempre muito bem-vindo.